Rio Verde irá sediar o Centro-Oeste Export 2026 no dia 23, quinta-feira, das 9 às 19 horas. Um evento presencial que será realizado no Prime Hotel, aqui em Rio Verde. Eu vou conversar com o Rodrigo Vilaça, que é o presidente do Conselho do Centro-Oeste Export. O tema da nossa entrevista será Centro-Oeste Export 2026, infraestrutura e os desafios do agro no sudoeste goiano. Rodrigo, prazer falar contigo, seja muito bem-vindo. Todo meu, minha alegria de estar com você e seus ouvintes. Isso é sempre muito bom de ver. Rodrigo, você é produtor rural, né? Conhece bem a realidade do agronegócio. É uma questão familiar. Somos produtores oriundos do algodão no Nordeste brasileiro, em Pernambuco, e há muitos anos, o meu avô, chegamos em São Paulo, no Paraná, e naturalmente a geração dos filhos e netos foram seguindo as novas fronteiras agrícolas, né? Entre elas no Mato Grosso, naturalmente, e apontamos ali em cidades como Lucas do Rio Verde, Rondonópolis, e dentro desse contexto nós estamos até mesmo observando o retorno lá para o Nordeste, que é essa região chamada do Mato Piba, né, do Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, onde o algodão e a soja também começam a ter essa vertente num país agrícola como nós somos, com essa potência que temos, na oportunidade até de duas, em alguns lugares até uma safrinha até pequena, uma terceira safra. Então, somos um país privilegiado para a produção de commodities agrícolas, né? E como é que surgiu essa sua paixão pelo setor de logística? Eu acho que já veio até quando eu nasci, que meu pai ganhou um livro, e meu pai, escritor, também concluiu um livro em torno da sociologia do caminhão. Então, todo o estudo sociológico já me levava, mal sabia eu, nessa situação de discutir a chegada do trem, né, junto aos caminhões, dos caminhões aos trens no Nordeste brasileiro. Então, eu sempre tive minha vertente na agricultura, na construção civil, na petroquímica brasileira e uma especialização no sistema de trens do Brasil e no mundo afora. Naturalmente, nas empresas em que trabalhei, fiz e buscava sempre as novidades, fossem elas nas embalagens, no meio de transporte, acompanhei todo o processo de concessões, da modernização de rodovias, ferrovias, aeroportos, terminais portuários, portos, enfim, até mesmo da hidrovia, que estamos acompanhando algumas mudanças nesse sentido. Então, sempre tive uma veia, algo aguçado entre a produção e a entrega desse produto. O olhar os insumos necessários, bem como a satisfação do cliente final. Como eu poderia ser diferente? Isso na década de 80, 90, 2000, 2010 e vou seguindo, sempre buscando alternativas. Por exemplo, o vagão petroquímico para resinas plásticas, a utilização de big bags nas embalagens, você paletizar a carga, você shirincar a carga, você ter sistemas de satélite para acompanhar a entrega do produto, você ter e instruir as empresas que eram de carreteiros e autônomos para serem operadores logísticos, que pudessem entender um pouco mais do cliente. Sempre foi nessa vertente. Então, é algo que eu gosto de... O profissional de logística trabalha sobre exceções, né? A rotina normal para a gente até incomoda. Então, eu sempre estive no meio da indústria com o comercial. Então, a gente sempre fica no meio, e sempre num trabalho de conciliador, de encontrar a melhor situação para o produto ter que ser armazenado ou a entrega tem que ser imediata, lidando aí com questão tributária, a logística tributária, a logística de entrega, controle, gestão, agora mais recentemente com cibersegurança, com inteligência artificial, que é um mundo completamente diferente do que eu comecei lá. Eu sou quase que um usuário do Telex por fax e hoje a gente convive com essa modernidade toda. Então, eu sempre fui curioso, né? E tive a oportunidade de visitar o nosso país em detalhe, ricamente em detalhe, e também ir para fora do Brasil, onde eu procurava essas similaridades ou aquilo que tinha
que mais interessante. Por exemplo, passar 45 dias no Japão estudando todo o sistema de metrôs e trens da cultura japonesa. Ir aos Estados Unidos e realizar palestras, participação em feiras, congressos, eventos, da mesma forma que morei na Bélgica para entender toda a sistemática de armazenagem de petroquímica dentro do porto, dentro dos silos, e criar situações variáveis para isso. Até que cheguei na ferrovia, num trabalho mais institucional, mais do ponto de vista de uma agência reguladora começando, né, iniciando, estou falando da ANTT, Agência Nacional do Transporte Terrestre, e eu fui convidado a ser o executivo para trabalhar as operadoras ferroviárias até então do momento. Então, é um pouco por aí, Divino. Esse prazer é enorme em cima disso. Por que esse setor de logística, Rodrigo, e me corrija se eu estiver errado, é uma impressão minha, ele nunca foi privilegiado no Brasil. Se a gente for notar a quantidade de rodovias de boa qualidade, rodovias duplicadas, por exemplo, que a gente tem no Brasil, com exceção de São Paulo, o número é mínimo. A quantidade de aeroportos é mínima. A quantidade de ferrovias é mínima. Demora-se décadas para conseguir fazer qualquer coisa de ferrovia no Brasil. Hidrovia, nós temos água em abundância, mas não temos hidrovias. Enfim, a impressão que tem é que é um setor sempre relegado a segundo, terceiro ou quarto plano. E o Brasil não para de crescer. Se a gente for pegar nas últimas 4 ou 5 décadas o crescimento que nós tivemos, vamos especificamente para o setor do agronegócio, por exemplo, cresceu absurdo e tem crescido e vai continuar crescendo absurdo, mas não cresce o setor de logística na mesma velocidade. O que aconteceu com o Brasil, meu amigo, que nós ficamos para trás? Vamos lá, eu tenho 2 pontos de vista sobre essa sua pergunta que é interessantíssima. A primeira delas do ponto de vista empresarial, quando eu mesmo também estava e exercia essa função. Cultura organizacional. No início, nós éramos taxados apenas como contratador de frete. E por que isso? Porque é o outro lado da moeda. Era a questão econômica, inflação, era a instabilidade financeira de um país gigantesco como o nosso, que tem dimensões, obviamente, continentais, com diferenças do que é o norte do Brasil, com a questão da água, como você citou, e florestas, um cerrado que não existia, né? Uma pouca aplicação do ponto de vista até de moradia, de ocupação territorial, como nós temos ainda esse problema. O meu Nordeste entendido como um lugar propriamente de turismo, a região do Sudeste totalmente centrado na indústria, né, em serviços, e o sul do Brasil com a indústria europeia, né, com uma base industrial muito forte, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul tem esse conceito. E ali os gaúchos foram avançando, né, nessas fronteiras agrícolas por várias questões, mas principalmente pelo tempo, que hoje já está incomodando também a todos nós com essa preocupação ambiental, com essas mudanças climáticas, e que fizeram com que nós fôssemos mais pelo imediatismo daquilo que aparece mais rapidamente no contexto, que é até mesmo uma rodovia. Ela é mais rápida de se fazer do que uma ferrovia. A ferrovia é menos custosa a médio e longo prazo, mas ela é cara para se iniciar e demora para dar resultado dentro de um nicho, mesmo para passageiros há décadas atrás, como para carga. Então, nós tínhamos dificuldade. Um país continental, os aeroportos também era chão de terra no Mato Grosso, era assim, começou assim e vai evoluindo, né? E vai crescendo. O uso de hidrovias, lagos e rios também ainda é crítico muito específico em algumas áreas nossas. Nós temos 5 hidrovias significativas, mas pouco usuais. Mas era questão inflacionária, era questão de tinha que atender e se vai mais rápido, por incrível que pareça, sai do Rio Grande do Sul para Fortaleza, se entendia que o melhor caminho era rodoviário, quando não é, né? Deveria ser a cabotagem brasileira. Deveríamos ter a guerra tributária também dosada de uma outra forma. O custo do combustível, que sempre é excessivo. E a aquisição desse material. Um avião é caro, uma estrutura aeroportuária é cara. Você viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul quando dá enchente? Olha que foi complicado toda aquela situação, como a gente também vive.
a questão aí de Rio Verde, do aeroporto, está sendo trabalhado, que é uma conta que, passado os grandes aeroportos, nós temos que investir na aviação regional. Mas a aviação regional é para aviões de menor porte, né? E agora é que nós temos a segunda companhia brasileira a comprar, adquirir aeronaves de menor porte, para alimentar os hubs, né? Principais aeroportuários. E talvez a Gol traga essa novidade também, comprando os aviões Embraer. Então você veja que tem toda essa questão que, para mim, está associada à cultura organizacional versus questões econômicas do nosso país que não nos fizeram ver os planos de uma maneira correta. A última grande manobra de obras foi na década de final de 70, 80, por exemplo, a Transamazônica, a Ferrovia do Aço, né, a Ponte Rio-Niterói, grandes obras que ocorreram de infraestrutura e que foram decisivas para nos ajudar. E agora nós temos uma promessa já há alguns anos, um sequenciamento, me permita dizer, de aproximadamente 148 leilões ainda para este ano e nos próximos, com uma possibilidade de arrecadar mais de 640 bilhões de reais em projetos de infraestrutura. Só em ferrovia passa de 148 bilhões, o que não se via há muito tempo. Até no transporte metropolitano, no transporte de trilhos, isso também está avançando muito. São Paulo, Rio, Belo Horizonte, mesmo Porto Alegre, Recife. Há um movimento muito interessante nesse conjunto de rodovias, terminais portuários, aeroportos regionais, que vai nos trazer um certo alento, vai mostrar como essas tecnologias todas estão deixando mais claro para as pessoas de que nós temos que atentar para a mobilidade urbana e também para trabalhar a questão do custo logístico na infraestrutura dos modais, dos modos de transporte. Que nós temos que investir nessa situação com um olhar mais distante, não tão próximo. Eu estou vendo um horizonte melhor até 2030, de expectativa para que nós possamos, iniciativa privada, os governos estaduais, federais e até municipais, avançarmos e recuperarmos um pouco daquilo que a gente precisa e muito. Vocês já realizaram edições do evento em Maceió, no Guarujá, em Buenos Aires, outros eventos, e agora tem o Centro-Oeste Expo, que vai acontecer essa semana aqui em Rio Verde. Eu gostaria que você falasse um pouco a respeito desse evento, o que é e qual o objetivo dele. O Brasil do Esporte, ele está em todas as partes do nosso país, e na região do Centro-Oeste, a cidade escolhida foi Rio Verde, para sediar nesse ano esse encontro, onde nós levamos vários formadores de opinião, empresários executivos, para mostrar o que há e o que está acontecendo na realidade de transporte, de energia, mas principalmente trazer ideias, né, e discutir com a região o que é possível incorporar na agenda nacional que nos leve a discutir isso em todas as esferas possíveis, numa interlocução com os dois ministérios, com as 3 agências reguladoras, com o Poder Executivo, com o Congresso Nacional, levando de uma maneira mais objetiva. Quando eu digo objetiva, é mais específica, né? Nós não vamos conseguir resolver todos os problemas, mas vamos dar um norte, dar um caminho para que isso aconteça. Então, assim, os leilões de rodovias, a região do Centro-Oeste tem participado bastante disso. Os aeroportos regionais, aí são ações que combinam com o Estado e, ao mesmo tempo, com a federação, para que se alavanque isso, já que nós estamos mais no terrestre, né? Claro, estamos no Centro-Oeste brasileiro, a diferença em relação ao mar a água de navegação de oceano. Mas temos os rios, temos as conexões e tem as operações logísticas. Haverá, inclusive, um painel específico com 2 dos operadores logísticos na região, em que nós vamos trazer um pouco dessa realidade, dessa dificuldade, que são várias delas que nos afetam, que nos incomodam, desde segurança, capacitação de pessoas, linha de financiamento para equipamento, para o material rodante,
ou seja, ele trens ou caminhões, carretas. Você tem a própria modelagem de investimento que você pode estar levando a discussão numa esfera federal, como Brasília, e nos estados, naturalmente, mas principalmente em Brasília, que ocorre sempre no final do ano, em novembro, uma demonstração de quais pontos foram mais impactantes naquele ano, nesse ano, para todas as regiões. E Rio Verde é um centro, é um polo, uma região rica, que está aí em plena movimentação do seu anel rodoviário, do aeroporto, de estradas, de movimentação, para mexer principalmente com o agronegócio, né? Uma indústria forte do agro. É desse sentido que nós atuamos. Bom, você falou de alguns gargalos que acontecem aqui na região. Você está conversando com muitos players importantes, então eu imagino que você deve ter informações que talvez a nossa audiência não tenha e queira. Por exemplo, em relação ao nosso aeroporto aqui, a única coisa que a gente ouve falar é que está aumentando a pista de 1.500 para 2.000 metros. Você acha que a gente vai ter condições de, em pouco tempo, receber voos para São Paulo, para outros lugares do país? Ou a gente vai ficar na dependência do aeroporto que está sendo construído ali em Jataí, entre Jataí e Rio Verde, que parece que vai ter uma infraestrutura bem maior, mas que também não tem muita informação a respeito? Esse fato não acontece só com vocês, tá? Ali em Pernambuco tem uma situação similar, o próprio Mato Grosso tem. É característico porque as pessoas entenderam o interior do Brasil, né? Entenderam que não é só a capital. E as empresas também, como eu disse, começam a investir num equipamento de menor porte, né? Que a gente consiga fazer as conexões para um hub e dali sair, já é uma grande vantagem. Então, você ter as alternativas num país continental como o nosso é muito, muito importante que todas as iniciativas, todos os avanços que possam ser construídos, edificados, se consolidem. Então, a pista é sempre um fator de segurança em qualquer aeroporto do mundo. Então, quanto maior ela for, maior a possibilidade de você buscar aviões, naturalmente, que, não podemos esquecer, vai com combustível e carga. Não só pessoas, né, mas tem carga também. Então, nós temos que pensar sempre dessa forma, em apoiar iniciativas privadas, municipais, estaduais e federais, para que esse programa, né, de aeroportos regionais no Brasil se solidifique, que ele se consolide em todas as regiões. O Caxias do Sul tem um aeroporto, mas tem uma dificuldade. Aí você tem Gramado do lado, você tem em Pernambuco, Caruaru com o Recife, você tem Petrolina com Recife, você tem os aeroportos turísticos lá em Maragogi, Jericoacoara, que já possibilitaram, porque tem um nicho de mercado. Então, quando a região se une, as forças locais também estabelecem essa conexão, apoiam esse sistema, solidifica-se isso mais rapidamente. Então, eu diria que é um esforço de todos, né? De todos, do munícipe e dos governos, para que esses projetos tenham sustentabilidade e consigam suas verbas de onde for, sejam de infraero, seja próprias de empresas privadas, ou do próprio município, ou de uma concessão, mas que viabilize isso com um entendimento que leva tempo, realmente leva tempo. BR-452, daqui para Itumbiara, é um caos. Quem trafega por aquela rodovia passa por perigos constantes, a quantidade de caminhões. Eu fiquei parado o dia desse, naquele pare e siga. Eu nunca tinha ficado parado num pare e siga ali naquela rodovia. Fiquei parado, o pessoal está arrumando ali depois que pedagiou. Eu fiquei impressionado com a quantidade de caminhões. É incrível como circulam mais caminhões do que veículos pequenos ali. E a gente não vê falar, não ouve falar, pelo menos, numa questão de duplicação. Foram feitos agora os pontos de pedágio, mas não se fala em duplicação. Você sabe alguma coisa a respeito? A gente espera até com o próprio benefício do terminal da Rumo, né? Dessa conexão de chegar os caminhões ao terminal e depois o produto partir de trem. De novo, é um problema das regiões em desenvolvimento.
Eu vivo a mesma situação lá entre Sorriso, Sinop e Lucas, entre Cuiabá e Lucas do Rio Verde. Estão duplicando, estão fazendo obras, mas é lento, né? Nós temos um processo que me incomoda muito ainda como brasileiro de licenciamento, de travamento ambiental e operacional para as obras que chega a ser um incômodo. E é claro que nós temos um período também de seca, de estiagem, em que você tem que fazer uma programação, cada época de chuva, você não consegue movimentar muitas coisas. Esse é um dos problemas também na construção de ferrovia. Você não pode movimentar a terra num período de chuva. Então, você tem sempre um calendário, um cronograma que faz essa aparente letargia ou vagareza, se existe essa palavra, da coisa estar travada, de não andar, a gente não vê um resultado imediato. Naturalmente que o país está passando por essa transformação econômica, financeira, juros elevados, dificuldade no licenciamento ambiental, em desapropriação diária, da bronca com receitas alternativas que pode trazer algum resultado. Para você ter ideia, até ferrovia já está se avaliando o que a China faz muito, independente do modelo político. Mas ela vai construindo e vai gerando receitas adicionais, cidades, centros comerciais, vai viabilizando novas cidades. E no nosso caso, não se deixava fazer isso, né? Não se deixa o concessionário trabalhar a área lindeira, né, lateral, assim como as rodovias possuem os vários sistemas, seja por conectividade, seja por melhoria em pedágio eletrônico, como o Free Flow. Você tem que aplicar uma série de melhorias, mas a obra física mesmo, ela é incômoda. Sem dúvida que ela é incômoda, né? Por exemplo, nos metrôs, quando é subterrâneo, a população não está nem vendo a obra acontecer. Há uma linha aqui em São Paulo, lá em São Paulo, que tem 10 mil pessoas trabalhando no subsolo de Vila. 10 mil trabalhadores. Agora, a obra que incomoda é aquela que está do lado de cima, como um monotrilho, um monorail. Há uns descompassos de planejamento e de atitudes quando existe o projeto propriamente dito, que faz com que essa sensação de lentidão apareça nos olhos de todos nós. E para quem vive o problema, de fato, o Rodoanel de São Paulo outro emblema, outra obra emblemática, sem como falar de questão financeira, mas que está aí há anos. Eu sou pernambucano, né? Como disse, a Transnordestina, a minha, de Suape, do Porto de Suape, tem 35 anos que eu estou esperando. O Ceará está saindo no Porto de Pecém. Infelizmente é assim. Temos que mudar? Claro, temos. Temos que fazer a coisa mais integrada? Sim, temos. Né? Nós somos um país rodoviário, mas com uma infraestrutura rodoviária ruim. Ela não é boa. Né? Agora, é pior ainda nos outros sistemas. Temos que melhorar muito. Para quem tinha 30 mil quilômetros de ferrovia na década de 60, hoje nem 9 mil funciona. É ruim isso. Né? É muito ruim. Mas, deixaram sucatear tudo, né? Infelizmente deixaram. E o que vai nascendo numa velocidade muito lenta. Aliás, essa ferrovia aqui, Rodrigo, ela demorou uns 40 anos para sair do papel e ficar pronta. Eu acompanho essa conversa desde o deputado federal Iturival Nascimento, que foi o constituinte, lá atrás, né? E a coisa nunca andava, a gente achava até que não ia acontecer, mas aconteceu. Vocês vão ter pessoal da Rumo lá participando do evento. A pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: esse terminal, ele já nasceu defasado ou porque nós temos um crescimento? Nós tivemos um crescimento ao longo dos anos aqui na região e vamos ter um crescimento muito maior com a chegada de novas indústrias aqui. Ou ele acompanha, ele já nasceu com uma vocação de acompanhar esse crescimento? Eu creio que todos eles, como está lá avançando Mato Grosso acima e o que foi produzido na Ferrovia Norte-Sul, que também é outra obra emblemática, que até os gaúchos não quiseram que ela fosse até o Porto de Rio Grande, e hoje devem se arrepender muito disso,
Eles diziam que a ferrovia é do nada ao nada, e hoje a gente precisa dela pronta, né? Precisa. Eu creio que todo terminal, como a gente vê na Austrália, seja na Austrália, nos Estados Unidos ou nos países de carga de commodities, que todo terminal ele só soma, ele adiciona, né? Ele vai ao limite que ele tiver, porque a gente tem armazenagem, tem moega, tem secador, no caso de commodities agrícolas, né? E você vai fazendo módulos, né? Área nós temos, o Brasil tem área, né? Produzir um desvio não é difícil, não é complexo, fora a questão das licenças. Então eu te digo que, com toda clareza, que todo terminal ele é muito bem-vindo, porque ele vai mostrar a integração ferrovia-rodovia, portos ou hidrovia com ferrovia e rodovia. Esse é o objetivo maior, é que você possa utilizar o meio de transporte mais adequado para o seu produto, né, dentro do valor agregado que ele possui. Então, eu considero que todos eles são muito, muito bem-vindos. E olha que nós estamos falando de carga granéis, né? Mas pode ser a carga containerizada. E o container é um ou dois movimentos para colocar no trem e uma carga unitizada, que é o container, e que você vai poder levar produtos de maior valor também. Então, eu entendo que são terminais que se somam a um corredor de forma positiva, porque a quantidade de material rodante que você vai inserir é numa proporção de demanda. A demanda existindo e a manutenção da via ocorrendo, seja para onde for, seja São Paulo, seja Paranaguá, seja para o norte do Brasil, aonde for o caminho final, você tem situações, como a gente vê nos Estados Unidos, na Austrália, que são os grandes movimentadores de carga, você vê isso com muita naturalidade. Por quê? Porque tem muita tecnologia envolvida com isso. E é uma linha, né? É um trilho. Você, na medida em que o trecho, a rota vai ficando saturada, você cria o desvio para poder fazer as manobras de passagem de trem, né? É como uma linha de metrô. São duas, mas se uma linha de ida interrompe por algum motivo, ele passa a usar uma linha singular. É a mesma coisa. Ou quando se faz uma obra na rodovia, numa faixa, você interdita e vai criar lateral, ou duplica ou triplica, né? Você vai criando isso na medida em que você precisar. E a gente não pode esquecer que, no caso agrícola, essa fronteira ela se move, né? Então, imagine a diferença da região do Mato Piba. Eles já tiveram a experiência que nós tivemos aí no Mato Grosso, em Goiás, aqui mesmo em São Paulo, da demora na construção dessas situações. E a nossa malha foi abandonada porque ela já não está onde a carga está. Então é difícil você manter uma situação. E uma das soluções é criar pequenas linhas que se conectem à linha principal. Então eu entendo que é o caminho certo, sim, de ver. O evento se prolonga ao longo da quinta-feira. Começa logo de manhã, a partir das 9 horas, se estende até 18 horas, e tem uma visita no outro dia ao terminal da Rumo e ao terminal da Granel Química, que fica ali, juntinho ali em Santa Helena. Quem é o público que vocês esperam nesse evento? Nós estamos com aproximadamente 112 pessoas inscritas. Vem gente da Bahia, vem gente de São Paulo, vem gente do Rio Grande do Sul, vem gente de Minas Gerais, alguns dos nossos especialistas. E, neste caso, em Rio Verde, até por essa dificuldade aeroportuária e de deslocamento da capital de Goiânia para Rio Verde, nós abrimos a discussão para cidades de Rio Verde e do entorno, né, para que pudéssemos até ouvir depoimentos e questionamentos do usuário local, né, seja uma Comigo, seja a própria Caramuru, empresas da região possam nos trazer com aquele que vive o dia a dia, né, aquele que pratica a logística diária, operacional, possa nos trazer algumas informações adicionais. Então, nós abrimos um pouco para esse público local também da região. Ao final do evento, vocês pretendem lançar algum documento prático? Pretendem já marcar um outro evento? O que acontece depois? Como é que segue depois disso?
todo ano o calendário ele é apresentado no final do ano, o calendário do ano seguinte. Então, nós vamos nos movimentando. No caso, o Centro-Oeste, nós vamos sempre fazendo um rodízio entre os 3 estados, propriamente dito, né? E Brasília sempre vamos. Então, sempre fazemos esse circuito. E sim, não há uma carta, um documento expresso, mas há a somatória do evento para o nacional. Então, nós somamos, adicionamos as particularidades de cada região e de mundo afora, com características para a discussão nacional, e levamos em Brasília, se não me engano, em novembro, a discussão de características por região. Sempre assim. Rodrigo, vamos torcer para que seja um grande evento, para que traga resultados práticos. Vocês vão ouvir as dores, eu tenho certeza, muitas dores existem aqui na região e nós estamos esperando ansiosamente por soluções, né? A gente entende que o Brasil é um país gigante, um país que está com dificuldade financeira, questão inflacionária, questão de juros, mas vamos torcer para que a nossa logística possa melhorar. Muito obrigado pela sua disponibilidade, foi um prazer falar com você. O prazer foi todo meu, Divino, e sempre lembrando que tem algo muito importante que é o profissional, né? Nós temos que trabalhar muito a capacitação do nosso profissional, deste agora nomeado logística, que não é só o da entrega do último minuto, né? De bens de consumo, mas aquela pessoa, aquele trabalhador que precisa se modernizar, precisa se interar com os novos meios, com as novas tecnologias, equipamentos. Afinal de contas, uma colheitadeira é enorme de cara, uma carreta e um cavalo mecânico é muito caro. Tudo é muito caro, mas nós temos um ser humano ali por trás de tudo, que tem suas particularidades, que precisa estar bastante atualizado. Nós precisamos trabalhar muito isso. Esse é um tema, meu amigo, que daria um programa inteiro, um podcast inteiro. Muito obrigado, um abraço, viu? Um abraço a você e seus ouvintes, foi um prazer. Igualmente, eu conversei com o Rodrigo Vilaça, que é presidente do Conselho do Centro-Oeste Export. Vai acontecer agora, na quinta-feira, dia 23, aqui em Rio Verde, lá no Prime Hotel Rio Verde, a edição desse evento, o Centro-Oeste Export 2026. Se você que está nos ouvindo, nos assistindo, quiser participar, pode entrar lá no Simpla e fazer a sua inscrição. Eu creio que ainda dá tempo para você participar. Se você gostou da prosa, deixe um gostei, deixe comentários para a gente, compartilhe com outras pessoas e se inscreva no nosso canal. Um grande abraço para todos vocês e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.